Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Sonoda, faço parte aqui do grupo da MSC Software no Brasil e vamos estar dando início ao webinar de hoje, que o tema é Prevendo o som de mecanismos usando simulação acoplada de multicorpos com acústica no Adams e no Actreon. Vamos estar falando um pouquinho sobre simulações dinâmica e algumas simulações acústica e como essas duas simulações funcionam juntas. Mas antes de começar esse webinar, eu gostaria apenas de anunciar a todos que estão participando hoje que dia 7 de julho, na terça-feira que vem, vamos ter um outro webinar com o tema Análise Avançada de Materiais Compósitos no Digimat. Todos estão convidados. Digimat é um software muito bom que trabalha com materiais compósitos. Se você tem algum interesse ou trabalha nessa área e se quiser participar, por favor, nos mandem uma mensagem aqui mesmo, que nosso host vai estar enviando o link para que vocês possam participar desse webinar. Ok? Bom, vamos começar a falar então sobre o webinar de hoje. O tema principal desse webinar é basicamente apresentar a vocês como você consegue fazer uma simulação dinâmica e interagir com uma simulação acústica. Ou seja, como é possível fazer duas simulações de disciplinas diferentes conversarem entre si ou trocarem dados entre si. Em outras palavras, a partir de um mecanismo e um movimento, você pode avaliar o som que está sendo gerado. Então, para isso, preparamos uma agenda onde vamos começar com uma introdução ao tema, falando um pouco sobre esse tipo de solução, quais as vantagens, onde podem ser aplicados e que tipo de aplicações são. Depois gostaria de comentar um pouco sobre simulação dinâmica e simulação acústica, mostrar para vocês quais são as vantagens dessas simulações, o que é possível solucionar com essas ferramentas. Para isso, vou apresentar a vocês dois softwares para fazer esse tipo de simulações. Após falarmos sobre as simulações, vamos explicar como é possível fazer o acoplamento entre esses dois softwares, fazer os softwares conversarem entre si e usar esse tipo de aplicação em favor dos seus objetivos, dos resultados que você precisa. Mas para isso existe mais de um método de acoplamento. Então vamos explicar aqui também esses dois tipos de acoplamento e quais as diferenças entre si. E finalmente vamos fazer uma demonstração no software mesmo, uma rápida apresentação mostrando a interface do software, como funcionam essas simulações na prática. Bom, antes de apresentarmos o nosso software para vocês, gostaria de discutir um pouco sobre a dificuldade que hoje o engenheiro enfrenta em tentar entender qual é o som gerado por um mecanismo dinâmico. Existe uma grande necessidade hoje em dia de estudar, de entender e de melhorar o comportamento acústico dos produtos. Isso se deve a diversos fatores. Às vezes é importante fazer esse tipo de estudo para melhorar o conforto, como por exemplo no interior de um carro, onde o ideal é que você isole o máximo de ruído possível, não deixar o barulho do motor e de outros mecanismos dentro do automóvel passar para o interior do carro. Isso é de extrema importância. Ou você pode avaliar o comportamento acústico a fim de atender a alguns tipos de normas acústicas no caso. Você pode ver isso em desenvolvimento de equipamentos e máquinas industriais, onde isso é bastante importante. Ou às vezes você não quer isolar o ruído, mas você precisa controlar o som, como por exemplo em instrumentos musicais ou caixa de sons. Então existem diversas necessidades específicas para você entender a acústica e tentar de alguma forma melhorar aquele som que está sendo gerado pelo seu produto. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas nosso tema está relacionado aos sons gerados especificamente de mecanismos dinâmicos. E o que seria um mecanismo dinâmico? Qualquer conjunto onde você tem componentes interagindo entre si quando estão em movimentos. Então, se você tem um sistema que, quando está em movimento, existem diversos componentes trabalhando em conjunto e isso gera um ruído, e você precisa entender como esse som é gerado, qual a intensidade desse som e, de alguma forma, tentar controlar esse som. Na maioria dos casos, você vai tentar isolar esse som. Existem diversos exemplos que se aplicam neste caso, como por exemplo o ruído causado por um pneu de um carro que está sendo trafegado numa pista asfaltada. E hoje nós gostaríamos de apresentar a vocês uma solução para esse tipo de problema. Então, os engenheiros estão buscando cada vez mais novas soluções para prever como que o sistema dinâmico impacta no desempenho acústico do produto. E dentre as diversas soluções que os engenheiros buscam, tentando de alguma forma resolver esse tipo de problema, uma das mais eficientes é a simulação virtual. Isso se deve porque através desse software você pode simular uma situação real em um ambiente 100% virtual. E isso acaba gerando algumas vantagens,
Como, por exemplo, você não precisa mais confeccionar vários protótipos físicos e testá-los para poder avaliar o desempenho do seu produto, mas você consegue fazer tudo isso dentro do software em um ambiente virtual. Com isso, você consegue reduzir o tempo de desenvolvimento, assim como reduzir o custo do seu projeto, já que você não precisa mais investir em vários protótipos físicos, mas apenas em análise de simulações feitas antes de produzir qualquer produto físico. Então, hoje gostaríamos de apresentar dois softwares da MSC, o Adams e o Actran. O Adams é um software específico de simulações dinâmicas. Você pode montar o seu conjunto no software e avaliar o comportamento do seu conjunto quando em movimento. Como, por exemplo, você pode ver ao lado esquerdo da sua tela a imagem de uma caixa de engrenagem. Através do Adams, você pode simular essas engrenagens funcionando e avaliar a dinâmica do conjunto. O Actran é um software específico de simulações acústicas. Basicamente, ele avalia o som ou o ruído gerado por um componente ou por um conjunto. Como você pode ver no lado direito da sua tela, o exemplo de um motor vibrando e o Actran ilustrando através de escalas de cores a intensidade do ruído gerado pela vibração do motor. Vamos ver um pouco mais a fundo sobre esse software nos próximos slides, mas basicamente o Actran pode apresentar de uma forma bastante precisa o ruído gerado por um conjunto quando está em funcionamento. E ambos esses softwares não têm a finalidade de apenas simular uma situação real, mas também ferramentas de otimização do seu projeto, onde é possível fazer diversas simulações em diferentes configurações e entender quais fatores influenciam no seu resultado, e assim melhorar o seu projeto, buscando sempre o melhor resultado. Quando você tem esses dois softwares em mãos, você pode fazer com que esses dois softwares conversem entre si para resolver diversos tipos de problemas hoje na engenharia, como por exemplo no ramo automotivo. Você pode avaliar o ruído gerado por um automóvel, fazer um estudo de NVH, o qual trata-se de ruído, vibração e aspereza do veículo e seus componentes. Você pode também fazer uma avaliação de caixas de engrenagem, que são grandes geradores de ruído em componentes mecânicos. E não somente no ramo automotivo, mas é possível avaliar produtos dinâmicos no geral, como por exemplo o ruído gerado pela vibração de uma secadora quando está funcionando, ou o som de uma turbina, seja de um avião ou de qualquer sistema que contenha uma turbina. Com esse software é possível simular e avaliar o som gerado por qualquer mecanismo em movimento que gere um ruído. Então esse tipo de solução você pode aplicar a diversos ramos. Vamos então começar a falar sobre simulação dinâmica com o software Adams, também conhecido como software de multicorpos. Gostaria de apresentar primeiramente os desafios propostos para análise dinâmica, ou seja, quais os tipos de problemas que um software de simulação dinâmica pode resolver. O primeiro deles, que é o mais básico, é avaliar a influência de cada componente no sistema. Supomos que você tem um conjunto de peças que, quando submetidos a algum tipo de movimento, ele deve exercer alguma função. Você pode ver um exemplo aí na tela de vocês, no caso é uma animação de um sistema de abertura de uma fechadura. Ao aplicar um movimento com a chave, os componentes interagem entre si, geram o movimento como um todo e no final você tem um resultado, que é a abertura da porta. Você pode então simular a dinâmica desse conjunto e avaliar se o conjunto exerceu o seu objetivo. Assim é possível estudar componentes por componente e entender a influência de cada um no resultado final, assim como também as interações de subsistemas dentro de um sistema como um todo. Um outro tipo de solução que você pode aplicar em software de simulação dinâmica é prever os carregamentos dinâmicos quando ele está em movimento. Como você pode ver na tela de vocês, um avião fazendo uma manobra de pouso. Você pode avaliar qual o impacto que a estrutura do avião sofre quando ele tem um contato com o solo. Isso faz com que, a partir de uma situação dinâmica, é possível avaliar as tensões e deformações sofridas devido ao movimento da simulação. Isso é feito através da interação com software de elementos finitos, onde é possível acoplar as duas aplicações em uma única situação e obter um resultado bem preciso, o qual hoje é de extrema importância. Outra solução bem interessante em software de análise dinâmica é otimizar a configuração geométrica do seu projeto. Através desse software você pode usá-los como ferramenta de design. Por exemplo, você tem na sua tela a animação de um conjunto de abertura e fechamento de válvulas. Sua finalidade é basicamente abrir e fechar as válvulas, mas existe uma certa exigência para esse tipo de projeto.
você deve controlar o tempo em que a válvula deve abrir e fechar. Para que isso seja feito, é necessário o uso de um pino com formato oval, e exatamente o formato desse pino que determina o tempo em que a válvula fica aberta. Portanto, o formato geométrico desse pino é fundamental no funcionamento desse conjunto. Com o software de análise dinâmica, você pode configurar o tempo que a válvula deve abrir e fechar, e o software vai te dizer qual que é o formato desse pino controlador. Assim é possível definir o design de alguns componentes do seu projeto e simular várias configurações diferentes para avaliar o comportamento do conjunto como um todo. Mais uma solução bastante útil nesse software é a análise de vibrações. Você tem um exemplo na tela de vocês, uma simulação de um motor de um veículo automotivo sofrendo uma vibração devido ao movimento dos pistões. E o resultado dessa simulação é possível visualizar no domínio da frequência, podendo fazer uma melhor análise. Esse tipo de simulação está também, na maioria das vezes, diretamente ligado com a análise de conforto. Você pode melhorar a precisão da sua simulação através da utilização de corpo flexível. Um corpo flexível é um corpo deformável, e no seu projeto é possível determinar que alguns componentes se comportem como um corpo deformável. Isso aumenta a precisão, porque você vai estar considerando as deformações reais dos seus componentes no resultado de uma simulação com diversos componentes móveis. No caso do exemplo da sua tela, o eixo com os pinos está configurado com um corpo flexível, porque, igualmente no exemplo anterior, é fundamental que o nível de precisão da simulação seja alto o suficiente para controlar o tempo de abertura do conjunto de válvulas. Você pode ver na animação que, conforme existe uma deformação na peça, essas regiões vão mudando de cor. E por fim, você pode utilizar esse software como uma ferramenta de otimização por meio de múltiplas simulações. Você pode realizar diversos tipos de simulações em um único projeto e determinar a melhor configuração estudando os diferentes comportamentos obtidos. Isso é muito conveniente em ambiente de desenvolvimento ou quando existe a necessidade de otimizar o seu produto. Através desse software é possível fazer um estudo de design ou um DOE e investigar as relações entre os fatores do seu projeto para desenvolver o melhor produto possível antes mesmo de confeccionar o seu primeiro protótipo físico. Isso tudo você pode fazer através do software Adams. O Adams é um software de simulação dinâmica de alta precisão. Isso porque ele tem um forte acoplamento entre os componentes do conjunto. Você pode simular um conjunto com vários componentes e o Adams consegue gerar um resultado com muita precisão. Como disse anteriormente, você pode estabelecer alguns componentes como corpos flexíveis. Assim, as pequenas deformações também são levadas em conta na sua simulação, aumentando ainda mais a precisão dos resultados. O Adams é também uma ferramenta que permite fácil modelamento do conjunto. Às vezes, após a realização de uma simulação, é possível alterar a configuração do seu projeto de forma bem prática e fácil. O Adams tem uma interface bastante amigável. E não só resultados, mas é possível visualizar os movimentos do seu conjunto através de animações. Isso é interessante quando existe um conjunto com muitos componentes e você quer entender o traçado de algum componente específico, às vezes com o intuito de melhorar esse traçado, ou por questões de redução de espaço. Você pode fazer esse tipo de otimização com o Adams. E o Adams possui diversos módulos específicos, como por exemplo no ramo automotivo existe um módulo específico para carros, o Adams Car, onde a simulação é voltada às simulações realizadas em um veículo. Caso você queira fazer uma otimização mais robusta no seu projeto, existe um módulo específico do Adams para fazer esse tipo de estudo, o Adams Insight. E assim existem vários módulos voltados para aplicações específicas conforme a sua necessidade. Como você pode ver na tela, o Adams pode ser utilizado em diversos ramos diferentes, como por exemplo no ramo automotivo, aeronáutico ou ferroviário. Ele é muito utilizado também em simulações de equipamentos de máquinas. O Adams tem grandes vantagens em produtos domésticos e eletrônicos, devido à alta quantidade de produtos que se comportam dinamicamente, e também pode ser utilizar esse software em ramos bem diversificados, como a biomedicina. Qualquer conjunto que possui um comportamento dinâmico, o Adams pode simular, avaliar e trazer soluções eficientes no seu desenvolvimento. Vamos então agora falar um pouco sobre simulação acústica com o software Actran. Bom, gostaria de começar falando um pouco sobre por que é importante estudar a acústica do meu projeto. Hoje em dia, estudar os ruídos é importante devido a alguns fatores. O primeiro deles é a adaptação a algumas normas acústicas. Como você pode ver no gráfico na tela, conforme o decorrer dos anos, as normas acústicas vêm se tornando cada vez mais rigorosas, e você atender a esse tipo de requisito tem sido cada vez mais um desafio aos engenheiros.
Isso tem feito com que estudos acústicos foram se aprimorando bastante. Não só isso, mas é muito importante também aprimorar o conforto acústico. Isso é um dos fatores mais importantes ao se estudar os ruídos, pois está diretamente ligado à satisfação do cliente, onde até existe norma para isso. Então esses fatores têm feito com que o mercado cada vez mais sinta a necessidade de simulação, pois é através dessas ferramentas que é possível prever o som de uma forma bem precisa, como também existem grandes vantagens, como a redução de tempo e custo de desenvolvimento. E não só isso, mas você vai estar avaliando o risco do seu projeto. Você pode identificar alguns problemas no seu produto dentro do software de simulação, ou seja, antes de fabricar o produto. Isso tudo pode ser feito através do software Actran. Falando um pouquinho sobre as vantagens do Actran. O Actran é um software de simulação acústica de alto desempenho, onde você também tem uma grande facilidade no modelamento dos componentes. Você pode trabalhar de forma bastante fácil dentro do Actran. E os resultados gerados pelo Actran também possuem uma fácil visualização, onde você consegue mapear a região em torno do seu produto, e o Actran apresenta a distribuição das pressões acústicas através de escalas de cores, podendo assim identificar as regiões de maior intensidade acústica em determinadas frequências. Com isso, é possível fazer análises mais eficazes dos resultados. O Actran permite que você faça leitura acústica em ambientes abertos. Isso quer dizer que é possível você determinar alguns pontos específicos e estabelecer microfones virtuais nesses pontos. Assim, esses microfones virtuais vão fazer a leitura acústica conforme o ruído do seu projeto e te dar o resultado em gráficos. E o Actran também possui módulos específicos, em que cada módulo é voltado a uma aplicação específica, como, por exemplo, o ruído gerado devido à aerodinâmica do seu projeto, ou sons provenientes de vibrações. O funcionamento do Actran é composto de duas formas. A primeira é a fonte de geração de ruído. Conforme o material que você determinou no seu projeto, o formato do seu produto e alguns outros fatores, o Actran consegue simular como o som é gerado pelo seu projeto. E assim você pode identificar qual é a influência de cada parâmetro estabelecido no seu modelo e avaliar de que forma é possível melhorar a geração de ruído conforme os seus objetivos. A segunda forma é a propagação do ruído. Como a pressão acústica é propagado em algum meio. É possível também estudar os efeitos de barreiras acústicas, aparatos de redirecionamento do som, ou então isolar o som através de material específico, como os materiais porosos, bastante utilizado com esse intuito. Então você pode ir testando diferentes configurações, avaliar a geração e propagação do ruído. Uma característica bastante interessante do Actran é que você pode visualizar o resultado da sua simulação acústica em diferentes formatos, como por exemplo o primeiro da esquerda, o mapeamento acústico. Como dito anteriormente, você consegue visualizar a distribuição da pressão acústica ao redor do seu produto através de escalas de cores, identificando as regiões críticas quando se tratando em intensidade acústica. Você pode obter, através do Actran, um gráfico de resposta em frequência, ou seja, o software separa os ruídos em diferentes frequências e te dá um gráfico de pressão acústica ou nível de pressão acústica por frequência, podendo identificar facilmente as frequências mais críticas do seu resultado. O Actran consegue também gerar o resultado em gráfico de direção acústica, onde fica mais fácil visualizar as direções em que o seu produto gera mais ruído. Como você pode ver na sua tela, é possível gerar também animações do ruído, como o ruído está sendo como está se propagando através do Actran. Outra opção é o resultado em gráfico de pressão acústica por tempo. Você pode identificar em qual momento o ruído é crítico. E finalmente é possível também gerar um arquivo de som do seu projeto. O Actran simula o suposto som. No caso, temos o exemplo de um pequeno motor quando colocado em funcionamento. Você pode ver na tela o portfólio do Actran. O Actran pode ser utilizado na área de transporte e veículos no geral, como também em máquinas industriais e equipamentos fabris. E o Actran tem bastante aplicações em desenvolvimento e avaliação acústica de produtos de bens de consumo, como equipamentos de áudio e assistência auditiva. Temos também bastante usuários do Actran ao redor do mundo. Você pode ver na tela bastante usuários no ramo automotivo, aeronáutico, maquinário, bens de consumo e entre outros. E agora que já comentamos um pouco sobre simulação dinâmica e simulação acústica, gostaria de explicar sobre os métodos existentes para você acoplar esses dois tipos de simulação e trabalhar com esses dois softwares conversando entre si. Existem dois métodos para acoplar esses softwares. Cada método tem uma finalidade específica. O primeiro método é o método convencional.
Esse é o tipo de acoplamento em que o engenheiro acústico deseja fazer uma simulação a partir de um projeto em que o engenheiro que é encarregado em análises dinâmicas estava trabalhando. Supomos que esse engenheiro realizou uma simulação dinâmica em um projeto X e esse projeto X tem um corpo flexível. O resultado dessa simulação é utilizado em um software de elementos finitos para que seja calculada a vibração da estrutura. Isso pode ser feito por qualquer software de elementos finitos, como por exemplo Nastran. E finalmente, com o resultado do Adams e as vibrações obtidas, esses arquivos é importado no Actran, sendo possível fazer uma avaliação acústica a partir do movimento extraído no Adams. Lembrando apenas que para isso é preciso ter um corpo flexível no seu projeto, pois é a partir desse corpo flexível que será extraído as cargas e vibrações que geram o ruído. O segundo método é o novo método. Essa aplicação já não é voltada exatamente ao engenheiro acústico, mas foi criada para que o engenheiro de análises dinâmicas possa fazer algumas avaliações acústicas no próprio software do Adams. Supomos que esse engenheiro estava trabalhando em um projeto X de forma a atingir um modelo final em que esse modelo atinge os objetivos quando avaliado sobre o ponto de vista da dinâmica do projeto. No entanto, antes do engenheiro passar o projeto para frente, ele gostaria de saber se seu projeto final teve algum impacto significativo em termos de acústica, para que no final das contas esse projeto X não volte às suas mãos por ter sido reprovado na análise acústica. O engenheiro de análises dinâmicas pode fazer uma simulação acústica simples dentro do próprio Adams. Após gerar os resultados dinâmicos no Adams, ao utilizar um software de elementos finitos para extrair as vibrações da estrutura, o Actran consegue atuar dentro do próprio Adams através de um plugin e gerar resultados acústicos. Isso facilita muito em termos de eficiência, pois o engenheiro de análises dinâmicas pode avaliar de forma bem prática os resultados acústicos sem sair do software de análises dinâmicas. Vamos falar primeiro sobre o método tradicional. Para entender como o método tradicional funciona, supomos que você tem um projeto de uma placa de metal. Esse projeto é importado para o Adams e realizado as simulações dinâmicas. Após atingir os resultados esperados, é utilizado um plugin chamado Actran Toolkit para que os resultados dinâmicos, junto com as vibrações extraídas de um software de elementos finitos, sejam preparadas e extraídas para serem lidas pelo Actran. Isso acontece devido ao Actran utilizar uma malha diferente da malha utilizada no software dos elementos finitos. Como você pode ver nessa imagem, o Actran gera uma malha acústica nas regiões ao redor da placa de metal. E é através dessa malha que é feito todos os cálculos e, por fim, gerada a distribuição de pressão acústica. Após o plugin Actran Toolkit extrair os arquivos, é possível fazer a importação para dentro do Actran e realizar as devidas simulações acústicas em que o Actran é capaz de fazer. Podemos ver aqui um exemplo de um motor de 4 cilindros em funcionamento. Através do Adams é simulado os movimentos desse motor e otimizado esse projeto até atingir as configurações desejadas em termos de dinâmica do conjunto. E a partir desse resultado, através do Actran, é possível fazer as devidas avaliações acústicas, como verificar as pressões acústicas geradas pelo motor, estudar as frequências críticas para este projeto e até mesmo extrair o som gerado por esse motor, conforme podemos ouvir aqui. Já no novo método, o fluxo segue um caminho diferente. Supomos que você tem um projeto de um pequeno motor dentro de um revestimento cilíndrico, como você pode ver na tela. Você quer fazer uma simulação dinâmica e avaliar o ruído gerado no lado de fora do revestimento cilíndrico. Igualmente ao método anterior, você importa o projeto para dentro do Adams e faz uma simulação dinâmica, mas dessa vez utilizando um outro plugin chamado Adams to Actran para realizar o acoplamento. Ao utilizar esse plugin, o software prepara alguns microfones virtuais pré-estabelecidos para fazer a leitura acústica do ruído dentro do próprio Adams. Conforme você pode ver na sua tela, cada esfera amarela representa um microfone virtual. Após a preparação feita pelo plugin Adams to Actran, eu posso rodar uma simulação acústica dentro do Adams e visualizar a leitura acústica dos microfones virtuais de forma gráfica. No exemplo da tela, você pode ver os resultados gerados em gráfico de waterfall, onde é ilustrado as pressões acústicas de todos os microfones virtuais em função do tempo. Um exemplo da utilização desse acoplamento é o ruído gerado por um veículo trafegando em uma pista asfaltada. Após realizar a simulação dinâmica, você pode usar o plugin Adams to Actran
para avaliar qual foi a leitura acústica dos microfones virtuais. Assim, um engenheiro de análises dinâmicas pode avaliar o impacto acústico causado pelo seu projeto dinâmico. Agora eu vou mostrar para vocês algumas vantagens de cada acoplamento. Como disse anteriormente, o método convencional é voltado ao engenheiro acústico que quer trabalhar com um mecanismo dinâmico que foi simulado em um software de análises dinâmicas, enquanto que o novo método é voltado ao engenheiro de análises dinâmicas, que sabe a importância do desempenho acústico do seu conjunto e, portanto, deseja fazer uma rápida simulação acústica dentro do software de simulação dinâmica. Falando agora sobre as vantagens do plugin Actran Toolkit através do método convencional. MSC Nastran não é o pré-requisito. Para quem não conhece o Nastran, ele é um software de elementos finitos na MSC Software. Alguns plugins exigem a licença desse software para que funcione, mas não é o caso do Actran Toolkit. Lembrando que a vibração estrutural do corpo flexível pode ser feita por qualquer software de elementos finitos. No método convencional, não existe a necessidade de fazer a conversão das cargas dinâmicas para o software de análise acústica, pois esse processo é feito pelo próprio plugin de forma automática. A conversão é feita através do Adams, por meio do módulo Adams Flex, que é responsável por gerar os corpos flexíveis e calcular as cargas dinâmicas. A maior vantagem desse método é que o engenheiro acústico pode fazer qualquer tipo de simulação acústica a partir do projeto dinâmico. Não há limitações alguma nessa aplicação devido ao Actran ler os arquivos exportados pelo plugin como parâmetros de condição de contorno, ou seja, o Actran só importa os parâmetros da geração de ruído, sendo possível trabalhar de forma aberta com o projeto. Os pré-requisitos para essa aplicação são os dois softwares apresentados, Adams e Actran, e alguns softwares de elementos finitos para gerar o arquivo de vibração estrutural. Agora, falando do novo método, ou aplicação com o plugin Adams to Actran, temos bastante vantagens também. Essa aplicação, como explicado nos slides anteriores, é uma solução elaborada para os engenheiros de análises dinâmicas, o qual agora podem fazer análises acústicas no software de simulação dinâmica. A grande vantagem dessa solução é a facilidade e a rapidez em fazer as simulações, uma vez que pode-se fazer dois tipos de simulações diferentes na interface de um único software. Isso se deve também à facilidade de usar o plugin, pois os parâmetros para a simulação acústica já são pré-definidos pelo software, sendo necessário apenas carregar as cargas dinâmicas e as vibrações da estrutura. Até mesmo os resultados podem ser vistos na interface do Adams, sem necessidade de utilizar o Actran. Para esse tipo de aplicação, o engenheiro dinâmico não precisa ter nenhum conhecimento acústico, pois o plugin é um processo integrado e automatizado. Ao configurar essa aplicação, os microfones virtuais já são posicionados em regiões estratégicas conforme norma acústica. Os pré-requisitos para essa aplicação é o Adams, Actran e o Nastran, no caso a solução 112 e a solução 103. A MSC Software foi capaz de, além de desenvolver dois softwares de simulações poderosas, integrar suas aplicações e resolver um grande problema no mundo da engenharia. Agora vamos para a demonstração, onde vamos mostrar para vocês como é feito esses dois tipos de acoplamento dentro do software. Essa é a interface do software Adams. Como você pode ver, eu já tenho um modelo importado, onde é o modelo que eu vou estar usando como exemplo aqui nas demonstrações. Esse modelo ele representa um pequeno rotor, onde eu tenho um motor na parte de trás, representado por essa peça verde, que vai estar dando início ao movimento rotacional, vai fazer com que esses sistemas de engrenagens aqui dentro funcione e o eixo comece a rotacionar. Nós podemos ver aqui nosso eixo com várias pás e do lado de fora um revestimento aqui na cor laranja. Bom, falando um pouquinho sobre a interface do Adams, eu tenho aqui na parte superior diversas abas onde eu possa trabalhar o meu projeto. E no lado esquerdo eu tenho toda a configuração do meu modelo. Como vocês podem ver aqui, todos os componentes que compõem o meu conjunto. E esse único componente ele tem um ícone diferente, um ícone colorido, pois ele representa o meu corpo flexível no meu modelo. Essa carcaça, esse revestimento laranja vai estar representando o corpo flexível do meu modelo. Eu tenho os conjuntos de conectores. Esses conectores eles representam
a configuração de como o meu conjunto foi montado, as restrições das peças em relação ao conjunto como um todo. Vocês podem ver aqui também, eu tenho um movimento embutido no modelo, o qual é representado por essa seta, pois o movimento que está embutido é o movimento rotacional do motor, e é esse movimento que vai estar dando início ao movimento de todas as peças. E eu também tenho as forças atuando no meu conjunto. Eu tenho a força de gravidade na direção para baixo. Eu tenho uma força aqui no meu eixo representando a resistência do ar, resistindo aqui à rotação do eixo. Eu tenho duas forças de embuchamento. No caso, os dois pontos onde existe a ligação do eixo, nesses dois componentes superior e inferior, eu tenho na verdade uma bucha aqui fazendo essa ligação. E essa bucha, ele existe uma força resistindo ao movimento rotacional. Isso é representado por essas duas forças de embuchamento. Isso faz com que o meu modelo fique mais preciso, mais próximo ao real. Bom, vamos visualizar então esse conjunto em movimento. Existe então uma força, o movimento, o qual eu configurei no motor, ele vai começar a rotacionar com uma velocidade bem baixa, vai aumentando a velocidade até então estabilizar em uma velocidade constante. Como vocês podem ver aqui, as engrenagens funcionando e o meu eixo rotacionando. Se vocês verem aqui no corpo flexível, existe aqui uma escala de cores, no caso representando as pequenas deformações que o meu corpo flexível está sofrendo conforme o conjunto se movimenta. E é através desse corpo flexível que eu consigo usar o plugin e extrair os arquivos para serem lidos no Actran, ou então usar o outro plugin, o Adams to Actran, para poder fazer a simulação acústica dentro do Adams. Então, vou estar falando um pouquinho agora sobre os dois tipos de acoplamento. Vocês podem ver aqui os dois plugins que foram mencionados na apresentação. Cada plugin vai estar representando aí um tipo de acoplamento. E eu gostaria de estar usando esses plugins então para estar demonstrando os dois métodos explicados anteriormente. Então, primeiramente, eu vou começar explicando pelo método convencional, que é aquele método que você faz a simulação dinâmica no Adams e através do plugin você extrai um arquivo que é então lido pelo Actran para você poder fazer uma simulação acústica através do Actran. Esse plugin é o Actran Toolkit. Você pode ver aqui que quando eu clico nele, ele pede algumas configurações de exportação do arquivo. Então eu especifico aqui o meu corpo flexível, no caso esse revestimento na cor laranja. Ele me pede alguns arquivos também, como por exemplo o arquivo do corpo flexível, que é esse arquivo no formato MNF. Esse arquivo você obtém ele quando você cria o seu corpo flexível. Então você especifica esse arquivo na configuração aqui do plugin. Ele pede também arquivo de resultado, que na verdade são os resultados da simulação. Eu já tinha rodado a simulação, então eu já tenho aqui o resultado. Eu posso selecionar ele para estar fazendo essa exportação. Ele também pede um documento de texto como dados de saída. Esse documento de texto você pode criar um documento em branco e utilizar esse documento. Na verdade é apenas um documento que ele vai estar registrando, né, os dados de exportação. Quando você tem todos esses documentos configurados, você tem outros parâmetros que você pode optar aqui em configurar, como por exemplo o intervalo de tempo que você quer que seja considerado, o fator e aqui o formato do arquivo, que ele fala que é o formato OP2, que na verdade esse é o formato que o Actran pode ler. Então você mantém esse formato OP2. E a partir do momento que você tem todas as configurações estabelecidas, você clica em OK, o software vai simular, vai rodar, começar a fazer o cálculo, e quando terminar, você vai ter esse arquivo no formato OP2 na pasta onde está salvo o seu modelo.
e através desse arquivo você pode então abrir o Actran e começar então a fazer as suas análises. Então eu já fiz esse processo, já tenho esse documento OP2, eu vou cancelar aqui, eu vou abrir o Actran então para a gente mostrar o funcionamento no Actran. Bom, para quem não conhece, essa é a interface do Actran. Você pode ver aqui na parte de baixo algumas abas onde você pode trabalhar o seu projeto, e como no Adams, no lado esquerdo você tem toda a configuração do seu modelo. E como vocês podem ver aqui, eu já importei aquele meu corpo flexível do Adams para dentro do Actran, e eu vou começar então a configurar alguns parâmetros para poder fazer a simulação acústica. A primeira coisa que eu preciso fazer é definir uma região em volta do meu projeto, onde essa região vai ser exatamente onde vai ser criada aquela malha explicada anteriormente para ser calculado as pressões acústicas. Então no meu resultado eu consigo visualizar o ruído gerado em torno do meu projeto através de escalas de cores. Então eu criei aqui uma região em volta do meu revestimento. E agora eu vou usar aqueles parâmetros que foram extraídos pelo plugin utilizado no Adams para poder colocar aqui como condição de contorno. Então se eu vier aqui nas minhas condições de contorno, ele pede para eu especificar um documento de formato OP2. Eu posso vir aqui então e selecionar aquele arquivo que foi extraído, que foi gerado pelo plugin. E quando eu especifico esse parâmetro, eu estou utilizando então o resultado da minha simulação dinâmica como entrada da minha simulação acústica. Uma vez especificado, eu tenho então todas as configurações já configuradas e eu posso rodar eu posso pedir para que o software comece os cálculos. Bom, eu já fiz isso, eu apenas vou importar então os dados calculados. Então eu posso vir aqui e pedir para que ele leia os meus resultados, e eu posso então visualizar a distribuição do ruído em volta do meu produto. Então eu peço para ele, eu importo aqui, então como vocês podem ver, eu consigo através de escalas de cores visualizar, no caso aqui, a parte externa da região delimitada. Então eu tenho aqui a minha carcaça no meio, e eu fiz uma representação aqui simples para verificar qual que é a região onde você tem uma maior intensidade de pressão acústica. Então você tem aqui algumas áreas em vermelho, em que nesse momento, em meio segundo, você tem uma frequência em que foi gerado algumas regiões críticas, no caso, e você tem aqui a escala para você fazer a leitura. Dessa forma você pode usar então o plugin no Adams, fazer a importação para dentro do Actran, e através do Actran você pode fazer uma simulação acústica. E a partir do momento que você tem esses parâmetros de entrada, você pode fazer qualquer tipo de simulação acústica que seja necessário para o seu projeto. Bom, esse foi o método convencional, essa é a forma como você pode trabalhar com dois tipos de simulação usando o Adams e o Actran. Agora eu vou voltar então para a interface do Adams para mostrar o outro método. Agora vamos falar sobre o novo método através da utilização do plugin Adams to Actran. Apenas lembrando que esse método, esse tipo de acoplamento, é voltado para os engenheiros de análise dinâmicas que gostariam de fazer uma análise acústica dentro do próprio software Adams. Isso é possível através desse plugin aqui. Ao clicar no plugin, abre uma janela pedindo algumas configurações. Eu seleciono novamente o meu corpo flexível. Dessa vez, eu vou estabelecer um intervalo de tempo. Isso porque o meu resultado ele não vai ser mais baseado em escalas de cores, mas vai ser gerado em um gráfico em função do tempo. E eu quero avaliar o ruído gerado pelo meu componente quando a rotação do meu eixo é constante. Isso acontece entre 1 e 2 segundos. Como vocês podem ver aqui embaixo também, existem vários
parâmetros que vocês podem configurar. No entanto, ele já vem tudo pré-definido, não existe essa necessidade, a não ser que você queira fazer alguma modificação específica. A única coisa que eu vou mexer aqui é a distância dos microfones virtuais. E quando eu especifico isso, eu consigo visualizar na minha tela todos os microfones virtuais. Cada esfera amarela dessa representa um microfone virtual. E na minha demonstração, eu especifiquei aqui o microfone virtual 1, 5 e 10. Ou seja, eu quero fazer a leitura acústica desses 3 microfones virtuais. E quando eu especifico isso, esses microfones ficam na cor vermelha, como vocês podem ver na tela. Portanto, para essa demonstração, o resultado vai ser gerado em um gráfico da leitura acústica desses 3 microfones vermelhos. E uma vez que eu tenho tudo isso configurado, eu clico em OK, o software vai começar a rodar todos os cálculos e vai então me gerar o resultado. Como eu já fiz essa simulação, eu vou mostrar para vocês apenas os resultados. Você pode visualizar os resultados através do pós-processador do Adams. Como vocês podem ver aqui, ele me gerou um gráfico de pressão acústica por tempo entre 1 e 2 segundos. Eu tenho 3 curvas aqui, cada um de uma cor, e cada curva representando a leitura acústica dos microfones que eu configurei. E eu consigo então visualizar onde existe um pico de pressão acústica. E eu consigo fazer esse tipo de análise dentro do Adams. Assim como também eu consigo exportar esse gráfico em formato de imagem. Ou então eu posso fazer leituras específicas em pontos, em algum momento específico que seja interessante para você. O plugin também gera um gráfico de pressão acústica, a pressão média de todos os microfones virtuais. Assim eu consigo visualizar a média das pressões. Assim como também, como explicado anteriormente, o gráfico Waterfall, onde eu consigo visualizar a pressão acústica em função do tempo de todos os microfones ao mesmo tempo, o gráfico 3D. Dessa forma eu consigo visualizar onde existem os picos, quais microfones estão fazendo a leitura desses picos e identificar em que direção o meu ruído é mais crítico. Bom, não somente o resultado você pode visualizar graficamente, mas você pode ouvir o suposto som gerado pelo meu projeto. Como eu especifiquei 3 microfones, 1, 5 e 10, ele me gerou 3 arquivos de som. Como exemplo dessa demonstração, eu vou estar colocando para tocar aqui o microfone 10. Bom, como vocês puderam ouvir, esse foi o som lido pelo microfone, um dos microfones virtuais que eu especifiquei. Assim, então, eu consigo fazer uma análise gráfica dos resultados, como ouvir o som. Isso tudo você pode fazer dentro do software Adams. Essas foram as duas demonstrações que eu gostaria de estar apresentando hoje. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para todos. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do que foi apresentado hoje. E se você tem alguma dúvida ou quiser alguma informação sobre o software, você pode estar encaminhando um e-mail para o endereço mostrado na tela. Fique à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida, que nós vamos estar respondendo os e-mails e esclarecendo as dúvidas. Vocês também podem acessar o nosso portal CAE no LinkedIn, onde existem diversos artigos e informações sobre os nossos softwares. Bom, agradeço a presença de todos e até os próximos webinários. Obrigado.